Olá, alunos! Vamos então dar início ao conteúdo da nossa disciplina de biotecnologia microbiana. E nessa nossa segunda aula, né, vamos estar falando um pouquinho sobre melhoramento genético, principalmente voltado a micro-organismos. Bom, como o próprio nome já diz, né, o melhoramento genético nada mais é do que você melhorar alguma característica intrínseca, né, uma característica genética de um determinado organismo, né? Porém, esse aprimoramento genético ele pode ser feito tanto por técnicas clássicas como por técnicas mais modernas de edição genômica, né? Então aqui, né, nessa primeira imagem que eu mostro aqui para vocês, os dois primeiros itens, né, que são os melhoramentos tradicionais e a mutagênese, são técnicas onde as alterações genômicas, né, as mudanças genéticas na qual esses organismos vão estar sofrendo são alterações que abrangem uma grande quantidade de genes, de regiões controladoras de genes, né? E isso tudo acontece de uma forma não regulada, né? Uma vez que, né, por exemplo, no caso de melhoramentos genéticos utilizando ferramentas tradicionais, né, clássicas, como o cruzamento entre diferentes espécies, a gente não consegue controlar especificamente quais vão ser as características realmente que vão sofrer uma reorganização genômica, né? Isso é feito de uma forma aleatória. Da mesma forma, a mutagênese vai atuar dessa forma também, né? Não tem como eu controlar qual região do genoma especificamente vai sofrer uma mutação, certo? Então, são ferramentas mais antigas, né? Porém, que até os dias atuais elas resultam em linhagens melhoradas, né? Seja para micro-organismos, plantas, animais, enfim. Né? A gente tem diversos programas de melhoramento para diferentes tipos de organismos que ainda utilizam essas técnicas. Né? Porém, na atualidade, a gente também se depara com técnicas modernas, como o RNA de interferência, né, para focar, por exemplo, na supressão de um determinado gene, a obtenção de transgênicos, então eu insiro moléculas recombinantes em alvos específicos, né, e a própria edição genética, né, trabalhando ali com CRISPR-Cas9, por exemplo. Né? Então, essas ferramentas mais atuais, né, mais modernas, a gente foca, né, eu tenho um alvo lá no genoma, na sequência, na organização genética dos indivíduos, na qual eu pretendo estar de uma forma, por vezes, sítio-dirigida ou com a inserção da informação que eu quero, né, seja em diferentes locais do genoma, né? Às vezes eu não consigo direcionar exatamente o local onde essa informação vai ser inserida, mas eu consigo direcionar a informação que eu quero, né? Onde ela vai entrar, às vezes eu não consigo ter esse controle, mas eu sei quem está entrando ali de informação dentro desses organismos. Diferentemente, né, de quando a gente utiliza uma técnica como CRISPR, TALENs, os EFNs, né, que são os dedos de zinco, né? Enfim, nessas ferramentas a gente vai direcionando, né, para locais mais específicos, então eu tenho alterações genômicas mais controladas, né? Mas, nesse primeiro momento, a gente vai falar principalmente de algumas técnicas de melhoramento genético clássico, né? Então, né, como já comentei com vocês, o melhoramento genético de características microbianas ele vai poder ser realizado tanto por técnicas clássicas, né, de melhoramento clássico, ou o moderno. Né? O moderno ele é mais voltado então para a manipulação específica de moléculas lá no genoma, né, da sequência genômica, enquanto que o clássico vai ser baseado em técnicas de cruzamento
ou até mesmo utilizando algumas ferramentas de mutagênese. Tá? Então, no melhoramento genético clássico, né, me permitam fazer a leitura de algumas informações que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, são fundamentalmente estudados os mecanismos de mutação e recombinação que ocorrem em micro-organismos e o seu emprego permite que a variabilidade existente possa ser direcionada para a obtenção de linhagens, raças, variedades ou estirpes microbianas melhoradas geneticamente. Né? Então, no melhoramento genético clássico, a gente vai buscar algo mais voltado para processos naturais. Então, mutação, por exemplo, mutação é algo que acontece naturalmente, não é? Não é apenas dependente de eu estar exposto a um agente mutagênico ou a uma condição física mutagênica. Mas também ocorre por processos naturais, como os próprios erros da DNA polimerase no processo de duplicação do nosso material genético, né? A recombinação, né? Nós temos os processos de crossing over, né? Que ocorrem trocas de informações entre cromossomos. Então, são processos pensados em possibilidades, digamos assim, mais naturais. É claro, eu posso induzir um determinado tipo de mutação, um determinado processo de recombinação, mas são processos que ocorrem naturalmente, né? É claro que com a manipulação humana ali a gente vai direcionando para características que são do nosso maior interesse, né? Então, pensando principalmente na questão de mutações, né, essas mutações elas vão poder ser então espontâneas, né, como essas que acabei de comentar com vocês, né, como o próprio na replicação do DNA, né, a todo momento, por exemplo, a gente está exposto a diferentes tipos de radiação, como a própria luz ultravioleta, né? Enfim, essas mutações espontâneas elas acontecem de uma forma natural, né? Porém, eu posso aumentar essas mutações, né? E quando eu faço esse aumento das mutações, elas são o que nós chamamos de mutações induzidas. Então, eu pego um agente ou uma condição que vai aumentar essa taxa de mutagênese naquele determinado organismo e a gente vai criando essas mutações, né? Eu consigo controlar onde vai acontecer essas mutações? Não, né? Elas são ao acaso, né? E aí, com base nessas mutações que nós induzimos, a gente vai ter que selecionar os indivíduos que a partir daquelas alterações, né, genéticas que eles sofreram a partir dessas mutações, né, resultantes dessas mutações, nós vamos selecionar aqueles indivíduos que apresentam uma característica mais interessante ali no nosso programa de melhoramento, né? Então isso pode ser feito com ferramentas físicas, químicas, por exemplo, né? Ou, por exemplo, aqui no slide a gente cita o ácido nitroso, o metanosulfato de etila, eu posso colocar sobre exposição à luz ultravioleta, enfim, né? São fontes de químicas ou físicas que vão induzir essas alterações genéticas nesses indivíduos que a gente vai estar trabalhando ali buscando um melhoramento, né? Um exemplo bem clássico que a gente pode colocar para exemplificar essa questão de obtenção de mutantes, né, principalmente mutantes microbianos, o que nós temos para a produção de penicilina, né? Essa genealogia demonstrada nessa imagem, ela traz para nós o que seria o melhoramento genético, né, de uma linhagem, né, de uma cepa de penicílio crisógeno, que foi utilizada ali no primeiro momento para a produção de penicilina, né? Então aqui eu tenho o código da linhagem, então inicialmente, né, a NRRL 1951,
ela produzia 120, agora eu não lembro qual que é a unidade aqui, unidades internacionais, né? Tá aqui na legenda, aqui embaixo, provavelmente vai estar cortando para vocês, mas seriam 120 unidades internacionais por ml de penicilina, tá? Bom, isso essa linhagem, né, ela passa por um programa então de melhoramento, né? Aqui apresenta, né, o símbolo S, sendo que o S é uma simples etapa de seleção. Então, o que aconteceu? Essas linhagens, né, elas vão sendo sucessivamente repicadas, né? E eu coloco lá para produzir, né, em um reator, por exemplo, e em determinados momentos, né, algumas linhagens vão se adaptando melhor, né, porque as mutações vão ocorrendo de forma natural, né? Elas são espontâneas. E dentro de um reator eu tenho indivíduos diferentes, né? Afinal de contas, aquele material, né, para esse fungo se multiplicar ali dentro, né, ele está multiplicando o seu material genético também. E, consequentemente, mutações estão acontecendo. Então, dentro de um reator, eu posso ter diferentes linhagens, né, ou sublinhagens, né? Então, eu faço uma seleção, né, uma simples seleção. Será que dentro de todos esses esporos, eu tenho esporos que produzem quantidades diferentes de penicilina? Então, eu faço uma separação, né, e vou selecionando, como se fossem subcepas, né? Então, olha só, a NRRL 1951B25, ela estava produzindo 250 unidades por ml, ou seja, quase o dobro daquela que estava sendo utilizada no começo. Aí ela foi exposta a uma outra fonte, a uma determinada fonte aqui, para induzir mutação. No caso, era um tratamento com raio-x, né? Então foram induzidas ali mutações, né, nessa linhagem específica, na B25, e obteve outras várias linhagens, né? E dentre essas linhagens, uma delas, que era X1612, produzia 500 unidades por ml. E assim sucessivamente. Então, olha só, de 120, eu tenho linhagens lá no final produzindo 2.658 unidades, né? 2.580 unidades por ml, né? Então, um aumento, né? A gente vai melhorando a uma determinada característica, né, daquele micro-organismo, né, buscando o meu produto final, né, que aqui no caso aqui seria a penicilina, né? Tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, né, por exemplo, os Estados Unidos, né, e outros países utilizavam isso como propaganda de guerra, né, propaganda para chamar as pessoas a servirem, né, a irem para a guerra, defender os interesses dos seus países, e que eles davam a segurança de que eles iriam para a guerra e ia voltar, né? Eles não iam se machucar, ia ter uma contaminação ali bacteriana e ia morrer às vezes por causa dessas contaminações, né? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né, que o que matava mais na guerra nem eram as balas e as bombas, mas era principalmente ferimentos, né? Às vezes o soldado sofria um ferimento ali e ele morria por sepsemia, né? Porque não tinha um antibiótico que iria auxiliar ele ali a tratar aquela infecção que ele estava sofrendo a partir daquele ferimento que ele teve, né? Então eles utilizavam isso, a produção ali de um antibiótico, como propaganda de guerra, né? Como por exemplo nessa imagem que a gente vê, obrigado, a penicilina, nós vamos voltar para casa, né? E tudo mais. Bom, esse processo então, né, de melhoramento genético, ele vai se basear tanto nessa questão de mutações, né, de obtenção ali de mutantes e tudo mais, como também nos processos de recombinação, né, recombinação da informação genética, né? Então, nesse processo de recombinação, o que a gente vai ter? A troca de informações genéticas, né, seja de um indivíduo para outro, ou até mesmo de cromossomos, né, como processo que a gente conhece como crossing over, né? Então, eu tenho trocas de informações genéticas entre cromátides irmãs, né?
Então, esse processo de recombinação, né, de crossing over, vai acontecer principalmente durante a meiose, né, resultando nessas características de recombinação genética. Né? Então, nesse processo de recombinação, a gente pode ter ganhos de genes, né, ou até mesmo percas de genes, que pode também ser interessante, não é só ter os genes que às vezes é interessante. Às vezes perder alguns genes pode ser também, né? Afinal de contas, às vezes eu desligo, né, com a perca de genes ou de funções de alguns genes, eu desligo parte do metabolismo daquele micro-organismo e ele vai focar toda a sua atividade para uma ferramenta metabólica que vai gerar o meu produto final. Né? Então isso pode ser às vezes mais interessante. Então, desligar ou ativar genes, ou até mesmo duplicar genes, né? Aumentar o número de cópias dos genes para aumentar uma determinada expressão, né? Alterar a estrutura de regiões promotoras, enfim. Né? Vai depender muito de qual que é o foco e o objetivo do trabalho ali que está sendo desenvolvido nesse programa de melhoramento. Pensando-se em bactérias, né, como que isso pode ser feito, né, essa troca de informações genéticas em bactérias? Então, nesse processo de recombinação, né, considerando o processo de recombinação, a gente tem essas 4 possibilidades que a gente pode citar aqui. Né? Seria o próprio processo de transformação. Tá? Isso é importante a gente lembrar, né? O que é o processo de transformação? É a inserção de um material genético no interior ali da minha célula. Né? O material genético exógeno ele vai adentrar a minha célula. Né? Então, e isso pode ser feito ali de diferentes formas, depois a gente vai discutindo um pouquinho mais sobre isso. A gente tem o processo de transdução, né? Normalmente realizado ali por vetores virais, né? O processo de conjugação, que é uma troca de informação genética com contato célula-célula, certo? E o processo de transfecção, né? Que normalmente ali a gente depende de uma alteração da estrutura celular, no caso bacteriano. Então, na transformação, olha só, né? Então a gente tem a célula bacteriana, né? O cromossomo bacteriano, que é um cromossomo único, circular, e fragmentos de DNA dispersos ali no meio. Né? Bom, é DNA. DNA pode ser reutilizado pela célula, tanto como fonte de nitrogênio, fonte de carbono, enfim. Né? Eu tenho moléculas ali que vão poder ser aproveitadas. Né? Mas esse DNA, normalmente, ele vai ser absorvido pela célula. Né? Então, ele é absorvido, então ele é introduzido na célula bacteriana e, uma vez na célula bacteriana, caso ele apresente homologia com alguma outra região do genoma, por exemplo, ele pode ser incorporado ao cromossomo bacteriano por um processo chamado de duplo crossing. Né? Onde a gente tem a incorporação dessas sequências, né, juntamente ali ao genoma, ao cromossomo bacteriano. Né? Então, olha só, por exemplo, né, eu tenho lá uma molécula de DNA circular, né, na minha célula bacteriana, essa célula vai ser lisada. Tá? Então, uma vez lisada, né, ela libera o seu material genético, eu posso quebrar esse material genético, né, obtendo ali diferentes fragmentos, e aí eu tenho uma outra célula bacteriana, né, uma célula bacteriana receptora. Tá? Então, nessa célula bacteriana, né, os fragmentos de DNA vão se ligar à superfície dessa célula receptora e ele vai incorporar, né, essa bactéria vai trazer essa molécula para o seu citoplasma. E lá no citoplasma, o fragmento de DNA ele pode ser incorporado ao genoma da bactéria, fazendo com que essa bactéria agora venha a ser uma célula transformada. Né? Então,
esse processo, né, de transformação é algo que ocorre naturalmente, né, uma vez que uma célula que tem uma determinada característica ela venha a senescer, né, a morrer, né, a parede celular, né, vai ser lisada, né, todo o conteúdo intracelular vai ser liberado, a gente tem um monte de enzimas como DNAs presentes em diferentes tipos de ambiente, esse material ele vai ser degradado, né, esse material genético, e uma vez em contato com uma outra célula bacteriana, né, desde que ela tenha ali a capacidade para incorporar esse DNA no seu interior, esse DNA pode ou não ser incorporado ao seu genoma. Né? Tanto que a gente vê aí desenvolvimento de muitas bactérias resistentes, né, a diferentes tipos de antibiótico. Né? Então elas vão ganhando essa resistência a partir desses processos de transformação. Né? Um outro exemplo, né, é a transdução. A gente tem vírus que, por exemplo, os bacteriófagos ou simplesmente fagos, né, são aqueles vírus que vão infectar células bacterianas. E olha só, no processo de transdução, né, como que um vírus pode carregar a informação genética de uma determinada bactéria? Então, no processo de infecção, então eu tenho lá o bacteriófago, né, ele vai injetar o seu material genético no interior da célula, né? Esse material genético, então, vai causar toda uma fragmentação do genoma, do genoma bacteriano, né, da célula hospedeira, e ele tem as informações necessárias para produzir várias cópias ali de novas partículas virais, né, de novos fagos. Só que como o material genético da bactéria ele está fragmentado, às vezes durante a formação da minha cápsula viral, os fragmentos ali do genoma bacteriano ele pode ser incorporado dentro dessa minha cápsula viral. Bom, a minha célula ela vai ser lisada e vai liberar novamente essas partículas virais, né? E aqui, como está demonstrado na imagem, o que acontece? Eu tenho lá vários vírus, né, normais, né, os meus bacteriófagos, mas eu tenho dessas partículas virais nossas estão carregando uma informação genética que é proveniente lá dos fragmentos da bactéria, né? E aí o que vai acontecer? Ele tem todo o seu arsenal para infectar uma bactéria e liberar o seu material genético, só que agora esse material genético não é mais o material genético do vírus, né? Ele, sem querer, acabou coletando um material genético de uma outra bactéria. E quando ele faz esse processo de infecção, o que ele está liberando aqui? Material genético de uma outra bactéria, e não material genético viral. E aí, esse material genético ele pode ou não ser incorporado no genoma dessa célula, né? Que é uma célula, agora a gente pode dizer que é uma célula transduzida, né? Também vai ser uma molécula recombinante, né? Vai gerar um cromossomo recombinante. A conjugação bacteriana, né, ela foi descrita ali inicialmente pelo Lerenberg, né? Foi comprovada ali pelo experimento, né? Ela pode ser comprovada pelo experimento do Lerenberg, né? E o que se conclui a partir desse experimento? Olha só, né? Me permitam novamente fazer a leitura. Pegue uma linhagem de E. coli, que é auxotrófica. O que é um organismo auxotrófico? Ele é dependente do fornecimento de nutrientes específicos ali para ele conseguir sobreviver, porque ele não consegue produzir esses nutrientes necessários para a sua vida, né? Então aqui, por exemplo, pegue uma linhagem de E. coli que é auxotrófica para dois nutrientes distintos, no caso ali tiamina e leucina. Pegue uma variedade diferente de E. coli que também é auxotrófica para dois nutrientes distintos, mas diferentes. Então, eu tenho uma E. coli auxotrófica para tiamina e leucina, ou seja, essa linhagem não consegue produzir sozinha tiamina e leucina, enquanto que a outra ela é auxotrófica para biotina e cisteína. E aí ele continua: misture os dois. Pergunte:
se alguns novos fenótipos, tá escrito errado ali, peço desculpas, aparecem. Tá? Então, olha só, uma E. coli, ela não produz tiamina e leucina, enquanto que a outra, ela não produz biotina e cisteína. Né? Então, uma falta 2, a outra falta 2. Se juntar as duas, beleza. Né? Se juntar as duas, teoricamente, uma compensa a outra. Né? E aí, eu tenho, se eu juntasse as informações genéticas das duas em uma só, eu gero um organismo prototrófico, que são organismos que conseguem produzir todas os nutrientes ali necessários. Né? Então, se eu colocar em um meio mínimo que tem ali só os sais necessários, por exemplo, né? Não tem nenhuma outra molécula orgânica, não sei, um açúcar, por exemplo, né? Uma fonte de carbono, ele vai conseguir sobreviver. Né? Agora, por exemplo, se eu coloco essa E. coli auxotrófica no meio mínimo, sem fornecer para ela de uma forma artificial a tiamina e a leucina, ela não vai conseguir crescer, né? Porque vai faltar isso ali para que ela consiga se desenvolver. Então, como que ele fez esse experimento? Olha só. Ele pegou uma linhagem bacteriana, né, aqui tida como linhagem A, ela era auxotrófica para metionina e para biotina, né? Enquanto que ela produzia treonina, leucina e tiamina. A linhagem B já era ao contrário, ó. Ela era positiva para metionina e biotina, negativa para treonina, leucina e tiamina. Quando é colocado em um meio mínimo, que é aquele meio que só contém os sais, né, e uma fonte de carbono, tanto a linhagem A como a linhagem B, elas não cresciam. Agora, quando eu misturava as duas, olha só, mistura de A e B, então era feita uma mistura e plaqueado no meio mínimo. E aí eu tinha células que cresciam. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou colocando essas duas linhagens em contato uma com a outra e elas estão trocando informações genéticas. Né? Elas estão trocando informações genéticas, compensando aquela deficiência nutricional que elas apresentavam, formando células ou linhagens recombinantes. Tá? Bom, será que essa informação, né, será que elas não estão, elas estão trocando essa informação genética, ou será que uma está produzindo a molécula para a outra? O que será que está acontecendo? Bom, se uma estiver produzindo metionina para outra, por exemplo, né, se eu colocar, não permitir o contato entre essas células, será que elas vão crescer? Né? Então foi isso que ele fez também. Olha só, nesse experimento B, ele pegou um tubo ali em U, né? Lá no fundinho do tubo ele colocou um filtro para não permitir com que essas células entrassem uma em contato com a outra. Né? Porém, esse filtro permitia a passagem de metionina e biotina, por exemplo, de um lado para o outro. Então, a A não produz metionina e biotina, porém a B produz. Consequentemente, a A poderia crescer, né? E a B também. Porque uma ia estar produzindo as coisas desse lado, só que ela poderia passar para o outro. E a A também iria estar produzindo ali a treonina, a leucina e a tiamina desse lado, só que ela passa ali pelo filtro, né? São moléculas pequenas. Pois bem, quando ele pegou para testar, para ver se essas bactérias estavam crescendo, colocou lá no meio e viu que não tinha crescimento. Ou seja, para que ocorresse o crescimento, elas precisavam ter o contato célula-célula. Então, a partir daqui, foi-se observado que algumas informações, né, elas estavam sendo passadas de uma bactéria para outra. Né? E boa parte dessas informações elas estavam contidas em plasmídios, né? Que são aquelas moléculas auxiliares do genoma bacteriano. Né? Elas não são essenciais, mas elas carregam algumas informações. E elas podem ser compartilhadas entre diferentes cepas. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma bactéria
competente, né, para fazer essa transformação, né, uma F+, e ela contém ali um determinado plasmídio, né? E nesse plasmídio eu tenho, por exemplo, sequências de inserção, né, que vão poder, então, serem inseridas depois no genoma. Né? Então eu tenho essa informação no meu plasmídio, mas como são sequências de inserções e que podem conter genes ali, né, ou ilhas genômicas no meio desse meu cromossomo, ela pode ser depois incorporada ao genoma daquela bactéria. Né? Então como que vai funcionar isso? Olha só. Voltando aqui, além dessas sequências de inserções que podem carregar genes, eu tenho também genes envolvidos com a construção do que nós chamamos de pilus sexual, né? Que é como se fosse um tubo que liga duas células diferentes. E nesse tubo vai ser passada uma cópia desse plasmídio aqui, né? Do meu fator F, tá? Então, olha só, eu tenho lá a minha célula F+, né? Que possui o meu plasmídio, né? E aí, a partir do momento em que eu tenho contato com uma célula receptora, uma F-, é formado, então, esse pilus, né? Que liga uma célula à outra, né? Então, ocorre uma aproximação dessas duas células e uma cópia em fita simples daquele meu plasmídio vai ser transportado para a minha célula que não possui o plasmídio, né, para F-. Feito isso, olha só, já vai sendo copiado novamente, né, para ficar em DNA dupla fita lá em ambas as células. Né. Ao final, né, o pilus ele é desfeito, né, essa ligação entre as duas células ela é desfeita e eu vou ter duas células F+. Então, esse daqui seria o processo de conjugação bacteriana, né, onde a gente tem essa troca de informações genéticas. Ainda a gente tem o processo de transfecção. Né? Então, no processo de transfecção, esse já é um processo onde a gente precisa, de certa forma, desestabilizar a parede e a membrana celular das bactérias. Né? Então, por exemplo, eu coloco lá um plasmídio em uma solução contendo bactérias, né? E essa solução eu vou expor ela a um choque térmico. Né? Coloco ela no gelo e depois coloco ela numa temperatura mais elevada, 40, 50 graus. Né? E isso vou fazendo alguns ciclos nessa troca, né, por um determinado tempo. O que vai acontecer? Quando eu esfrio a minha célula, né, consequentemente eu tenho uma condensação, né, uma diminuição ali do tamanho da minha célula. Porém, quando eu esquento essa célula, a tendência é que ela se infle um pouco. Né? Não muito, é claro, né? Eu preciso ali manter uma determinada temperatura não muito elevada, né? Mas o que acontece? Com esse aumento e diminuição do volume celular, acabam se formando poros. E a partir dessa formação de poros, mesmo que temporários, eu tenho a entrada desse material genético que foi colocado em exposição juntamente a essas bactérias. Com isso, eu vou ter incorporação, por exemplo, de plasmídios, né? Então eu vou ter, por exemplo, um plasmídio de resistência. Eu coloco essas células agora para crescer em um meio de cultura contendo um determinado antibiótico na qual que essa bactéria não tinha resistência anteriormente. Né? Aí o que vai acontecer? Só vão crescer aquelas bactérias que receberam o plasmídio com a resistência àquele antibiótico. Né? E aí a gente vai começar a trabalhar com essa bactéria que já vai conter aquela característica desejada. Né? Além da resistência a antibiótico, eu posso ter um outro gene que estava presente, por exemplo, naquele plasmídio. Né? Em relação à genética clássica de fungos, né? Então todos esses protocolos são processos clássicos de melhoramento genético mais voltados ali para as bactérias. Né? São processos ali de transformação
e modificação genética em bactérias, né? Agora, pensando especificamente em fungos, os fungos eles são organismos mais complexos do que as bactérias, né? Então eles já possuem sistemas de reprodução diferenciados, né? Processos de recombinação mais complexos, diferentes tipos de processos de recombinação sexual. Então, a genética de fungos, principalmente, né, ela é uma área muito bonita, né, dentro da genética clássica, mas ela é mais complexa também, né? Então, uma das ferramentas que a gente tem dentro da genética, dos programas de melhoramento genético clássico de fungos, é a obtenção de mutantes que vão servir ali como processos de seleção. Bom, esses mutantes, né, eles então vão servir principalmente como ferramentas de seleção, né? Essas mutações elas vão servir ali para a gente ter características que vão nos indicar que esses micro-organismos sofreram algum tipo de alteração genética, né? E até mesmo depois nos processos de recombinação que forem realizados depois, a gente vai conseguir delimitar, né, quem é recombinante e quem não é, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Além dessas características de seleção, a gente tem que pensar também que essas mutações, né, elas vão alterar a quantidade, por exemplo, de substância que vai estar sendo liberada por essas células, né? Então, ela pode servir tanto como um mecanismo de gerar marcadores para esses micro-organismos, como também para gerar o produto de interesse, né? Para melhorar uma determinada característica desse indivíduo. Então, esses mutantes vão poder ser mutantes auxotróficos, que podem ser aqueles mutantes que não vão utilizar certas fontes de carbono ou nitrogênio, mutantes resistentes a agentes inibidores, os morfológicos, e para a produção de substâncias liberadas pelas células, e também aqueles mais sensíveis a agentes inibidores. Então, por exemplo, eu posso gerar mutantes que são resistentes a um inibidor, ou aqueles que deixam de ser resistentes também, né? Então, para, por exemplo, mutantes auxotróficos, né, como que a gente vai obter um mutante auxotrófico? O mutante auxotrófico, a gente diz que é aquele que cresce em meio completo, mas não cresce em meio mínimo. Por que isso? O meio mínimo é um meio que contém apenas sais minerais, né, e uma determinada fonte de carbono, né, ou ainda poucos aminoácidos, vitaminas e outros componentes de natureza conhecida ao meio. E o meio completo, ele vai ter tudo, né, tudo que é necessário ali para o micro-organismo crescer. Então, por exemplo, ele vai ter, além do que tem no meio mínimo, ele vai ter peptona, caseína, extrato de levedura, ácidos nucleicos, vitaminas e etc. Tá? Então, no meio completo eu tenho tudo, no meio mínimo eu tenho o mínimo necessário para o crescimento de um micro-organismo. Aqui nesse slide a gente pode ver a constituição então, de um meio mínimo, né? Então olha só, é uma série de sais, né? Então ó, fonte de nitrogênio, fonte de fósforo, de potássio, de enxofre, magnésio, ferro, né? E fonte de carbono, é claro, né? Então, por exemplo, a glicose, aí vai ter o agar, água e um ajuste de pH ali, né? Agora, no meio completo, o que a gente vai ter? Olha só. Então, eu vou ter o meio mínimo acrescido de extrato de levedura, peptona, caseína, uma solução de vitaminas, né? Então, todos aqueles nutrientes necessários ali para qualquer tipo de organismo estar crescendo, né? Qualquer tipo microbiano, é claro, né? Então, olha só, né? Como que eu posso obter um mutante auxotrófico? Bom, primeira coisa, eu vou ter que induzir a mutação, né? Então, eu vou utilizar ali radiação ultravioleta ou algum agente mutagênico, né? E isso lá numa plaquinha, né? Então, eu tenho uma plaquinha de Petri, por exemplo, né? Eu tenho lá o meu micélio, né? Que cresceu ali do fungo, né? Então, as células fúngicas estão crescidas ali, e eu vou induzir a mutação ali naquele determinado ambiente, né?
Bom, dali eu vou pegar essas células e vou semear em um meio completo. O que vai acontecer nesse meio completo? Todas as células viáveis, elas vão crescer, sejam elas prototróficas ou auxotróficas. Como que eu sei quem dessas células são auxotróficas? Bom, eu posso isolar todos esses micro-organismos, né, essas colônias que se formaram nessa placa com meio completo e cultivar em meio mínimo. O que vai acontecer nesse momento? Aquelas colônias que não crescerem em meio mínimo, elas são mutantes auxotróficos. Então a gente faz por eliminação. Quem não cresce é mutante auxotrófico. Quem cresceu em meio mínimo é prototrófico. Bom, então aqui, por exemplo, né, nesse outro slide, né, então olha só, eu tenho um meio completo e um meio seletivo sem arginina. E aí o que vai acontecer? Uma determinada colônia nesse meio aqui completo sem arginina não cresceu. Então o que isso está me dizendo? Que essa colônia específica, né, que eu demonstro ali com vocês com o apontador aqui, né, em vermelho, ela cresce em meio completo, porque eu tenho tudo ali, incluindo a arginina. E aí quando eu passo essas colônias para um meio onde não tem arginina, essa colônia não consegue crescer. As outras crescem, ou seja, elas conseguem produzir arginina. A que não cresceu, ela é um mutante auxotrófico para arginina. Então, dessa forma, a gente vai fazendo uma caracterização dos mutantes que a gente obteve, né? Então, olha só, na primeira etapa, vou voltar um slide. Na primeira etapa, a gente seleciona aqueles que são auxotróficos, né, de uma maneira geral. Para mim saber o que foi afetado nesse mutante, aí eu tenho que começar a ir subtraindo as possibilidades, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei um meio completo, só que sem nenhuma fonte de arginina. E aí o que acontece? Quem é deficiente para arginina não consegue crescer, tá? Então eu vou fazendo uma caracterização desses mutantes, ok? Aqui, por exemplo, né, olha só, eu posso fazer um sistema como se fosse um antibiograma, né? Só que, né, no caso ali, fornecendo algumas vitaminas, né, por exemplo, né, ou nutrientes. Então, ó, eu tenho lá um mutante auxotrófico que eu vou caracterizar, vou espalhar ele ali na minha placa, né, com um meio mínimo, e aí eu vou colocar disquinhos, né, discos como se fossem papéis absorventes, né, então um disquinho ali de um papel absorvente. E esse disquinho vai estar impregnado com um determinado composto, né? Então, por exemplo, eu posso ter algumas vitaminas, posso ter um determinado tipo de aminoácido. E aí, quando eu coloco esse meu disco com esse nutriente em cima do meu meio, ocorre uma difusão ali para o meu agar, né? Então, em uma determinada área ali, eu tenho fornecimento desse nutriente. Como o meu mutante ele vai ser deficiente para aquele nutriente especificamente, o que acontece? Ele só vai crescer aonde eu tenho o nutriente, né? Então forma uma área ali de crescimento ao redor do meu disco, né? Então aqui, por exemplo, ó, a riboflavina, né? Eu testei várias vitaminas aqui, né? Então o ácido paraminobenzoico, a tiamina, a piridoxina, riboflavina, biotina, enfim, né? Então são vários disquinhos ali que foram colocados, né? E aí ele só cresce ao redor de onde eu tenho a riboflavina, né? Ou seja, eu caracterizo ele como um mutante deficiente ali para riboflavina, né? Os mutantes resistentes a agentes inibidores, né? Então, né, me permitam novamente fazer a leitura das informações que eu coloquei aqui para vocês. Se uma população de células de fungos é colocada em presença de um agente inibidor, e sendo essa população originalmente sensível ao agente, somente mutantes resistentes poderão multiplicar e formar colônias em presença do mesmo.
Por exemplo, resistentes a corantes, fungicidas, antibióticos, luz ultravioleta, radiações ionizantes, temperaturas e pHs não convencionais para a espécie estudada. Então imaginem o seguinte, né? Quando eu pego uma placa de Petri de um determinado fungo, ou em uma escala maior, um bioreator, por exemplo, eu não tenho apenas um indivíduo ali crescendo, né? Cada célula, ela, né, uma vez que é um fungo ou uma bactéria, cada célula ali é um indivíduo, né? O que eu tenho ali é uma colônia, né? É uma comunidade microbiana. Dentro de todas essas células, eu tenho variação genética. Por mais semelhante que elas sejam, eu tenho variações. E dentro dessa variação, algumas células são mais sensíveis do que outras, né? Se eu tenho um agente inibidor, o que vai acontecer? Quem que vai prevalecer dentro daquela minha placa de Petri, do meu reator? Aqueles que têm uma melhor adaptação. E aí o que acontece? Por um processo seletivo, vão sendo fixadas naquela população aquelas linhagens que vão ser mais resistentes a um determinado inibidor, né? E isso acontece, né, no nosso dia a dia, né? Então, como que surgem as bactérias superresistentes, fungos superresistentes a antibióticos, né? Dessa forma, né? A gente vai, querendo ou não, selecionando aqueles indivíduos aqueles indivíduos que são mais resistentes a esse agente inibidor, né? Uma forma, por exemplo, que a gente pode usar para testar, né, é fazer um gradiente de concentração nas placas, né? Então, olha só, né, eu coloco uma placa levemente inclinada, né, e aí eu vou colocar o meu agar também levemente inclinado nessa minha placa, e aqui eu vou ter então a adição de meio em placa com uma ligeira inclinação. E aí em seguida eu coloco, né, termino de preencher a minha placa, agora ela de uma forma reta ali, né, a segunda camada de meio, né, porque a primeira ela vai ficar levemente inclinada, depois eu completo, né, o volume ali da minha placa de Petri agora com um meio contendo um antibiótico, por exemplo, né. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma difusão ali do meu antibiótico, porém, de um lado eu vou ter uma concentração máxima, né, porque aqui eu tive mais antibiótico, do outro lado a quantidade de antibiótico vai ser menor, né, porque a camada de meio contendo antibiótico ali era menor, né. E aí eu vou semear, né, ali a minha bactéria, o meu fungo, né, sobre esse meio, e aí o que a gente espera obter é o seguinte, né, até um determinado local, né, onde eu tenho uma determinada concentração desse antibiótico, eu vou ter um crescimento total. E a partir daí, algumas colônias isoladas, né? Essas colônias isoladas representam quem? Células que são mutantes, né, perante a toda aquela comunidade inicial, na qual elas apresentam resistência àquele determinado antibiótico. Então eu começo a isolar células, né, bactérias ou fungos que vão ser resistentes a esses agentes inibidores. Temos também os mutantes morfológicos, né? Então, a partir do momento em que eu tenho uma mutação em um determinado gene, por exemplo, eu tenho uma redução, por exemplo, na esporulação ou na formação de estruturas específicas dos fungos, né, que vão causar também uma alteração morfológica. Então pode mudar a cor, tamanho, formato da colônia, né, e isso em comparação com uma colônia ali, né, a linhagem selvagem, né, a forma natural ali daquele micro-organismo, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem como exemplo o Aspergillus nidulans, né, que ele sofre, né, a partir do momento que você faz ali a indução dessa mutação, né, ele pode apresentar
conídeos de coloração verde e os mutantes, né, que podem ser amarelos ou brancos, né? Então, isso acaba sendo muito visível, né, esse tipo de mutante, né, quando são morfológicos. É claro, essa alteração na morfologia, às vezes ela pode acontecer a nível microscópico, né? Então, não é apenas a morfologia, né, as características ali a nível macroscópico, né, observando o micélio do fungo, mas às vezes essas modificações também podem acontecer em nível microscópico. E aí a gente tem também os mutantes para liberação de substâncias, né, que vão ser ali produzidas pelas células, né? Então aqui já é aquele caso que a gente já comentou, né? Então eu posso induzir mutações e essas mutações podem desencadear um maior acúmulo ou uma maior produção de um determinado composto de interesse proveniente daquele micro-organismo. Né? Então isso pode ser antibiótico, né, para a produção de antibióticos, de ácidos orgânicos, vitaminas, enzimas, né? E o caso aqui que a gente já exemplificou, né, é o caso da penicilina, né? A gente volta para aquela figura, né? Olha só, né? Onde a gente tem lá a seleção de vários mutantes, né? Partindo lá de uma linhagem específica, NRRL 1951, a gente foi fazendo processos de seleção e indução de mutação, né? Então eu vou selecionando aqueles indivíduos a partir de qual característica? Na característica de produzir mais aquele produto do meu interesse, aqui no caso a penicilina, né? Bom, para estudos de genética clássica, né, é muito importante a gente conhecer algumas coisas, principalmente pensando em fungos, né? Que os fungos eles tem uma biodiversidade extremamente grande, né? O segundo grupo aí mais diverso do nosso planeta, perdendo apenas aí para os insetos, né? Então, né, algo que é muito importante aqui no processo de melhoramento genético clássico em fungos é conhecer as estruturas e como que ocorre, né, ou como pode acontecer o processo de recombinação em fungos, né? Bom, a unidade reprodutiva dos fungos, pensando-se em uma reprodução sexuada, é o que a gente chama de esporos, né? Então, muitas vezes vocês vão ver o termo esporos e conídeos, né? O conídeo é uma unidade reprodutiva também dos fungos, só que não sexuada, tá? Ou seja, eu não tenho trocas de informações genéticas entre duas colônias, por exemplo, né? Ou duas estruturas reprodutivas ali, onde vai ocorrer todo o processo de meiose, né? Meiose e troca de informação genética, né? Agora, nos esporos isso já acontece, é como se fosse ali, né, numa analogia relativamente distante, mas é como se fosse ali os gametas, né? De outros seres vivos, né? Então, cada micro-organismo, cada gênero, né, aliás, cada espécie muitas vezes possuem diferenças nesses esporos. Então isso aqui tem um interesse não apenas em relação aos estudos de melhoramento genético, mas também de taxonomia, né? Então, por muitas vezes a classificação taxonômica de organismos é baseado nessas estruturas reprodutivas e nas características dos seus esporos e conídeos, tá? Bom, os fungos, né, eles possuem um ciclo de vida, né? Isso é óbvio. Mas o que a gente observa, né, na maioria dos fungos é que nós temos o que nós chamamos de fase anamórfica ou imperfeita, né? Isso praticamente todos os fungos possuem, né, que é o processo de reprodução assexuada, né? Como que funciona isso? Então, olha só, eu tenho lá meu micélio, né? Aí, a partir desse micélio, eu tenho a alteração de determinadas células, que vai ter uma estrutura formadora de esporos. Esses esporos, ele tem ali um conjunto haploide,
né, de cromossomos, né, vai formar os esporos e esses esporos vão germinar, né, como se fosse uma semente ali, né, porém eu não tenho ali um estado dicariótico para ter troca de informações genéticas entre cromossomos. Por outro lado, eu posso ter também a fase teleomórfica ou imperfeita, aliás, teleomórfica ou perfeita, que está correlacionada com o processo de reprodução sexuada. Então, olha só, eu tenho o meu micélio, eu vou ter um processo chamado de plasmogamia, ou seja, uma fusão de citoplasmas, e quando ocorre essa fusão do citoplasma, né, a maior parte dos fungos, na maior parte do ciclo da vida celular deles, eles encontram-se na fase haploide, ou seja, ele tem apenas um número cromossômico, né? Então o número cromossômico deles é igual a M. Somente quando eles têm esse processo de reprodução sexuada é que a gente vai entrar em um estágio dicariótico, ou seja, eu vou ter um conjunto N mais N, né? E aí, a partir desse estágio dicariótico, eu vou ter a fusão desses núcleos, né? Então no estágio dicariótico eu tenho 2 núcleos em uma célula, né? 2 núcleos ou mais, pode acontecer também, né? Ocorre então a cariogamia, né? Que é a fusão desses núcleos, e aí, a partir do momento em que esses núcleos são fundidos, eu tenho 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, um estágio diploide, 2 Ns, então 2 conjuntos cromossômicos. Bom, isso vai sofrer meiose e agora sim, a partir da meiose, eu tenho a estrutura formadora de esporos. O que acontece na meiose que é interessante? Crossing over. Tá? Então eu vou ter troca de informações genéticas entre esses conjuntos cromossômicos. E é aqui que a gente começa a gerar variabilidade genética também. Tá? Então, eu tenho a formação, né, a construção da estrutura formadora de esporos, e essa estrutura vai formar os esporos, que depois vai formar, né, vai germinar e vai formar os micélios. Tá? A gente conhece muito a questão de reprodução assexuada, né, mas a reprodução sexuada ela é descrita para poucos grupos fúngicos. Tá? Então, é claro, né, aqueles mais conhecidos, mais trabalhados, né, que têm um maior interesse biotecnológico, eles já são bem mais descritos. Né? Então, olha só, né, as estruturas características do ciclo assexual. Né? Normalmente, o que nós vamos ter? Um conidióforo. Né? Um conidióforo vão ser células especializadas que vão formar os seus conídeos. Né? Vão formar os conídeos ali dos fungos. Né? E aí a gente vai ter uma grande variabilidade de qual que é a estrutura desse conidióforo, quais vão ser as células que vão se ramificar desse conidióforo para formar os conídeos e assim por diante. Então eu posso ter, por exemplo, estruturas chamadas de picnídeos, né, que são como se fossem bolsas, e dentro dessas bolsas ocorre a formação dos conídeos e depois eles são liberados a partir do momento em que eles estouram, né? Então ocorre ali um estouro dessas bolsas, né? E esses os conídeos depois eles são liberados, né? No ciclo sexual, né? Aí a gente já vai ter algumas outras estruturas mais específicas, né? Então, por exemplo, nos zigomicetos, né, que é uma das classes ali que nós temos dentro dos fungos, a gente tem a formação dos gametângios, ok? Que é quase que uma fusão ali das hifas, né? E a partir dessa fusão das hifas ocorre depois o processo de meiose e a partir da meiose formam-se os esporos. Tá? Nos ascomicetos, né, eles recebem esses nomes de ascomicetos porque eles têm a formação dos ascos, né, que é como se fossem bolsões, né, que vão carregar os ascósporos. Né. Cada ascósporo desse é um esporo. Né. Então, olha só, eu tenho lá a fusão de 2 núcleos haploides, né, como a gente comentou lá no ciclo sexual, é formado então um núcleo diploide
esse núcleo diploide ele vai sofrer uma meiose, né? E depois mitoses, né? E a partir dessas mitoses eu vou ter então a formação do meu asco com os ascósporos, né? E ainda tem os basidiomicetos, né? Então, nos basidiomicetos, né, que são os fungos mais conhecidos, né, são os que formam os cogumelos, né, de uma maneira geral. Então, eu tenho lá, né, células com dois núcleos haploides, ocorre a fusão desses núcleos, então tem a formação de um núcleo diploide. Depois, ocorre a meiose, né, então eu vou ter a formação de 4 núcleos haploides agora, né? E essas células haploides, né, elas vão constituir os basidiósporos, desculpem, que ficam na parte superior do basídio, né? E esses vão ser os esporos que vão ser liberados, né, depois, quando esses basídios micetos formam o seu corpo de frutificação, né? Então, naquela parte de baixo, normalmente dos cogumelos que a gente vê, ela é rica desses basídios, né? E cada basídio forma 4 basidiósporos, basidiosporos, né? Que tem um acento ali, né? Às vezes, né, eu não preciso ter uma fusão de hifas, né? Algo que acontece muitas vezes, né, para ter ali um processo de dicariograma, né, de dicariogamia, é os grampos de conexão. Então, o que acontece? Olha só, eu tenho lá 2 núcleos, né, o núcleo A e o núcleo B, e essa célula ela vai sofrer um processo de divisão, né? Então, vai ser formado um septo entre essas duas células, ou seja, uma barreira ali entre essas duas células, né? Então, o que acontece? Começa a se formar um grampo. Esses núcleos, durante a formação dessa estrutura aqui, né, que vai se formando logo acima da minha hifa, carrega um dos núcleos enquanto o outro está lá embaixo, né? Eles começam o processo de divisão nuclear e aí um dos núcleos ele se mantém naquela região, né, nesse grampo que está sendo formado, enquanto que o outro núcleo que estava sendo dividido ainda lá dentro da hifa, né, uma parte fica mais na ponta ali da minha hifa, que está sendo duplicada, enquanto que o outro ele vai ser transportado para aquela hifa antiga, né? Então, com isso, é possível ainda fazer a manutenção do estado dicariótico do micélio. Isso daqui costuma acontecer com uma certa frequência, né? A gente tem células fúngicas com mais do que 2, 3, 4 núcleos, né? E isso muitas vezes acaba favorecendo essa capacidade adaptativa, né? Uma vez que eu acabo favorecendo o potencial de recombinação da informação genética que essas células vão possuir. Olha só, nesse outro processo, né, onde pode acontecer a troca de informação genética, chamada de heterocariose, é quando eu tenho 2 hifas, né, distintas e elas acabam se fundindo, de certa forma, né? Então ela forma o que a gente chama de heterocário, ou seja, eu tenho 2 hifas distintas, uma próxima da outra, e ela forma uma estrutura ali de conexão entre o citoplasma dessas células que permite a troca desses núcleos, né? E uma vez esses núcleos distintos compartilhando o mesmo citoplasma, ocorre também essa troca de informação genética. Nessa outra foto, né, a gente pode também observar bem isso, né? Olha só, então a formação aqui desse processo de junção das hifas, né? E aqui, olha só, eu gostaria de que vocês observassem bem aqui bem nesse cantinho aqui da imagem, né? Os núcleos de uma dessas células estão marcados com uma fluorescência verde, né? Enquanto que a da outra célula ela já não estava marcada, né? E aí o que acontece? A gente consegue observar a entrada desse material genético no interior dessa outra
dessa outra célula, né? Então, sendo compartilhado ali, né, transferido a informação genética de uma célula para outra. Então, esse processo de formação de heterocário, né, com a heterocariose, né, é o processo que a gente chama de reprodução parassexual, né? Então, nesse processo ocorre, né, a formação do heterocário, né, que a gente chama de plasmogamia, né? Então, a partir dessa plasmogamia, formam-se células com características distintas, né, que é a heterocariofase, né? Ocorre uma cariogamia ao acaso, ou seja, esses núcleos vão se fundindo ao acaso e, consequentemente, ocorre o crossing over mitótico, ou seja, troca de informações genéticas. E aí, apenas depois, ocorre então a reversão ao estado haploide por um processo de aneuploidia, né? Então, eu tenho ali o conteúdo genético das células alterado, né? Sendo que nesse processo onde ocorre, por exemplo, a aneuploidia, né, eu posso ter um número cromossômico diferente do seu natural, né? Para fungos, muitas vezes isso não causa um problema grave ali para o seu desenvolvimento, né? Muitas vezes isso pode ser utilizado até em benefício para um programa de melhoramento, né? Para uma melhoria de uma determinada característica. Para a gente exemplificar, né, o ciclo sexual do Aspergillus nidulans, né? O Aspergillus é um ascomiceto, né? É um fungo homotálico, ou seja, ele não possui relação sexual ou os metintypes distintos, pode cruzar com ele próprio, ou seja, ele é o que a gente chama de próprio talo autofecundação. A gente vai ter descendentes todos iguais, né? E o cruzamento entre linhagens diferentes, né? Então eu posso ter um zigoto híbrido, né? Que são os segregantes com constituições genéticas diferentes. O Aspergillus nidulans é um fungo que possui filamentos, hifas são multinucleadas, produzem esporos assexuais ou os chamados conídeos, né? Possui regiões especializadas em seu micélio, né, que são as hifas ascógenas, onde ocorre a fusão nuclear, dando N núcleos diploides com 16 cromossomos, e também núcleos haploides sofrem então meiose, resultando em 4 células haploides, né, a partir da divisão mitótica, onde são geradas ali 8 células haploides dentro do asco, né? E aí, nos ascos, os ascósporos são distribuídos livremente, 8 células haploides, né, os esporos sexuais ou ascósporos, não sendo ordenados ali na sua produção, né? Então, olha lá, a gente tem o processo de reprodução assexuada, né? Então, o micélio, né? Ocorre a formação então dos conídeos e esse conídeo vai novamente formar o micélio com um conjunto cromossômico, né? Na reprodução sexuada, né, o que acontece? Olha só, eu tenho ali uma linhagem 1, né, um matching type positivo e um outro matching type negativo, né? E no matching type positivo, né, a gente tem, por exemplo, a formação do que a gente chama de ascogônio, e no matching type negativo, a formação de um anteridium, né? O que acontece? Olha só, ocorre uma ligação, né, entre o anteridium e o ascogônio, onde os núcleos do anteridium são transferidos para o ascogônio. Depois ocorre a formação de uma estrutura chamada ascocarpo, né, com hifas dicarióticas, né, são hifas com 2 núcleos, né, a partir dessa estrutura, né, que foi formada. E aí começam-se as formações dos ascos, né?
sendo que esses ascos eles vão ser ascos dicarióticos, né? E olha só que as minhas hifas elas têm dois núcleos, né? Um núcleo vermelhinho e o outro azul, né? Bom, ocorre a fusão desses núcleos lá no meu asco dicariótico, né? Então eu vou ter um asco diploide, 2N, e aí vai ocorrer a meiose, né? Formando ali 4 núcleos, agora com com recombinação, né? Ou seja, pode ter acontecido processos de crossing over ali, né? Bom, a partir desse ponto, essas células vão sofrer a mitose e eu vou ter ascósporos 1N, né? Esses ascósporos vão ser liberados lá do meu ascocarpo e cada ascósporo desse tem a possibilidade, então, de formar novos micélios, né? De germinar e formar novos micélios. E aí ele vai ser ou matching type positivo ou matching type negativo, né? Sendo que aqui eu já posso ter tido algum processo de recombinação entre aquelas duas linhagens iniciais, né? Aqui representado ali com o núcleo vermelho e o núcleo azul. Ciclo sexual de uma levedura, né? A levedura é interessante para vários outros processos biotecnológicos, né? Então, a levedura também é um ascomiceto, né? A principal que a gente tem aí de uso é a Saccharomyces cerevisiae, né? Que é a conhecida como levedura de panificação e de fermentação alcoólica. A gente tem dois tipos de relação sexual, né? Sendo a MET1A, do tipo A e a alfa, que é a MET1B. Não são fungos filamentosos, possuem células individualizadas e se produzem por brotamento, né? Essas células são haploides de diferentes tipos sexuais e uninucleadas, né? Então, na maior parte do tempo, essas células de leveduras elas são uninucleadas, né? Ocorre a plasmogamia, né? Ou seja, a fusão do citoplasma, e em seguida a cariogamia, né? A fusão dos núcleos, formando uma célula diploide, né? Então, as células diploide elas vão se dividir por brotamento até induzir esporulação, né? Onde vai sofrer a meiose e a gente vai ter 4 células haploides ou 4 ascósporos, né? Então, olha só, né? Aqui nesse esqueminha a gente tem essa representação, né? Então, ó, eu tenho lá a minha célula, né? Haploide, né? Então, aqui representada. Por brotamento, né? Ela vai formar novas células, né? E uma vez formadas essas novas células, né? Uma vez tendo contato célula com célula, eu posso ter uma conjugação, né? Onde eu vou ter a fusão do citoplasma, ou seja, a plasmogamia. Feita essa plasmogamia, o que acontece? Eu posso ter a fusão desses núcleos, ou seja, a cariogamia, e aí começa-se novamente o processo de duplicação, né? Elas podem se duplicar, né, se mantendo ali como células diploides por um certo tempo, né? Então a duplicação ali ocorre também por brotamento, porém, em um determinado momento, essa célula também pode sofrer meiose, né? A partir do momento em que ela sofre meiose, eu vou ter a formação de 4 núcleos haploides. Esses núcleos haploides dentro dessa célula vão formar os ascósporos e cada ascósporo desse ele vai poder depois gerar uma nova célula, né? Que ela vai poder brotar novamente, né? Se desenvolver, crescer e repetir novamente esse ciclo. Uma outra forma muito utilizada dentro da genética clássica para que ocorra essa troca de informação genética, se não for por esses meios naturais, né, de reprodução sexuada e assexuada por ciclos parassexuais e tudo mais, é a protoplastização. Tá? O que é a protoplastização? Um protoplasto são células desprovidas de parede celular. Ou seja, toda aquela estrutura de proteção da minha membrana, né, da minha bicamada lipídica, ela é removida. E aí só fica a minha bicamada lipídica.
Então, uma hifa, ela tem aquela estrutura tubular dela porque ela tem uma parede celular que vai amoldando, né? Ela vai moldando essa célula para ela ter aquela estrutura de hifa, né, no fungo. Porém, quando eu removo toda aquela estrutura da minha parede celular, a minha célula fúngica, ela assume uma forma redondinha. Né? Por quê? Aquilo que estava moldando ela para de moldar, então ela se ajusta da forma que ela se sente mais, digamos assim, confortável. Né? Porém, toda a proteção daquela minha célula, ela é perdida. Né? A única coisa que eu tenho agora ali é uma bicamada lipídica, né? Que está englobando todo o conteúdo daquela minha célula. Então, quando eu tenho um protoplasto, essas células elas não têm mais uma seletividade mediada por proteínas transmembrana, por exemplo, né? Então, elas se tornam mais receptoras e permeáveis à entrada de DNA exógeno. Né? Então, pensando principalmente ali em fungos filamentosos, né, que apresentam essa parede celular de uma forma bem mais espessa, esse processo de protoplastização ele pode ser muito interessante para a recombinação entre linhagens. Né? Então, uma vez que eu não consigo controlar exatamente, né, então eu tenho 2 mutantes auxotróficos, eu quero fazer uma recombinação dessas características. Né? Bom, induzir um ciclo parassexual, por exemplo, às vezes é um trabalho difícil de ser feito em alguns fungos. Né? A gente descreveu ali em aspergillus e tal, em penicillium. Esses fungos mais clássicos, né, já são bem estabelecidos, mas quando a gente vai para linhagens, né, que já não tem um estudo muito aprofundado, né, às vezes a gente nem sabe se realmente acontece essas trocas de informação genética, pode ser muito interessante eu obter protoplastos. Né? Eu vou acelerar esse meu processo. Então eu faço uma protoplastização dessas linhagens, vou colocar elas em conjunto, de forma com que possa ocorrer uma fusão dessas células. Né? E uma vez ocorrendo a fusão, eu posso ter trocas de informações genéticas. Né? Então olha só, né, esse exemplo. Né? Então eu tenho uma linhagem A, ela é auxotrófica para um nutriente A e B. E a linhagem B, ela é auxotrófica também para C e D. Né? Então, eu obtenho aqui os meus protoplastos, né? Então eu tenho células ali com diferentes números de núcleos, né? E uma vez obtidos esses protoplastos, eu vou colocar eles em conjunto, né? Eu vou colocar juntas, eu vou misturar essas duas células e eu vou fazer um processo ou de eletrofusão ou utilizando polietileno glicol. Né? O que a eletrofusão ou polietileno glicol vai fazer? Vai proporcionar um ambiente ali, né, propício para que ocorra a fusão dessas células. E uma vez ocorrendo essa fusão dessas células, eu vou ter a formação de células com mais do que um núcleo. Né? E aí é onde ocorre, por exemplo, a cariogamia. Né? Ou seja, a fusão desses núcleos e, consequentemente, depois, né, a gente vai ter os processos de meiose, mitose, né, onde eles vão voltar, né, teoricamente, eles voltariam ao seu estado natural. Só que, depois que eu faço essa fusão, eu tenho que recuperar essas células. Então, essas células, né, esses protoplastos, né, eles vão ser recuperados em um meio mínimo, por exemplo. Né? Por quê? A minha linhagem A e a B, elas eram auxotróficas. Se ocorreu a recombinação dessas células, uma vai suprir a necessidade da outra. Né? Então, aquela falta de A e B que a linhagem A tinha, a linhagem B conseguia produzir. Assim como C- e D- é produzida pela linhagem A. Então, eu combino essas duas células, essas duas informações e obtenho uma linhagem recombinante, que vai conseguir agora crescer em meio mínimo. Né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma seleção para obter os diploides em meio mínimo e depois eu faço uma análise genética para ver se realmente, né, eu vou analisar geneticamente a característica que eu queria estar melhorando naquela célula. Né? Por exemplo, eu quero que ela produza mais uma determinada molécula, né, de interesse biotecnológico. Então,
além de eu confirmar que ela conseguiu crescer em meio mínimo, ou seja, eu tenho recombinação, essas várias colônias que a gente vai obter, elas vão sofrer processos de recombinação genética ao acaso, né? É claro, ali baseados no processo de crossing over, né? De recombinação. E eu vou avaliar, né? O que mais mudou, além dessa de resolver aquela mutação auxotrófica que eu tinha nessas minhas linhagens, né? O que mais ele trouxe para mim de característica genética, essas novas linhagens que foram recombinadas. Será que está produzindo mais? Será que está produzindo menos um determinado composto? Aí a gente vai testar de acordo com o objetivo que é proposto, certo? Bom, então a gente fecha aqui esse primeiro item, né, de melhoramento genético clássico. Espero que tenha ficado bem instrutivo para vocês, né? Um tema relativamente mais complexo, a gente tenta resumir tudo em uma aula, mas acredito que como uma introdução ao tema aí tenha ficado interessante, ok? Então é isso, gente, até o nosso próximo encontro. Obrigado.